Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou trazer hoje para vocês uma reflexão sobre simulacros e imagem. A nossa relação hoje com a imagem na sociedade, principalmente com a fotografia. Eu sou linguista, pessoal. Eu estudei durante algum tempo semiótica social, então eu trago essas discussões à luz dessa área. É uma área muito conectada com a linguística, que é o meu ramo, né? Na verdade, eu acho que é uma área que se desenvolveu dentro da linguística. Eu não tenho certeza, preciso pesquisar para afirmar alguma coisa para vocês nesse sentido. Mas o pessoal de jornalismo estuda muito semiótica, de outras áreas também, mas é uma área. Essa discussão tem muito a ver com a língua e com a relação entre a nossa mente e a realidade. Um simulacro é uma imagem, é uma cópia de algo que, na verdade, nunca existiu ou que deixou de existir. Acho que isso pode ajudar a gente a desconstruir muitas coisas na sociedade. Inclusive, alguns filósofos dizem que o mundo ele foi criado em padrões de mentira, que não são reais. Né? A gente pode retomar aí a ideia do mito da caverna, de Platão. A gente pode pensar naquele filme Matrix, ele explica muito bem essa coisa com a realidade, apesar de muitos criticarem o filme. Então o mundo, pessoal, ele foi criado em padrões mentirosos, em padrões de mentira. E como assim, Anderson? Se você olhar ao seu redor, é uma coisa que a gente não consegue perceber de maneira alguma, mas que é tão escrachada que a partir do momento que você olha isso de fora, você se percebe até um pouco como louco. E inclusive algumas pessoas vão te colocar nesse patamar, né, da loucura. Não só em relação a isso, em relação a qualquer forma do conhecimento. Eu me lembro quando no período em que eu fazia cursinho para ser aprovado na Universidade de Brasília, eu pegava um ônibus da minha cidade, eram 100 quilômetros de distância da minha cidade até Brasília. Eu trabalhava na prefeitura da minha cidade pela manhã e ia para Brasília fazer cursinho à tarde, chegava em casa meia-noite, quase todo dia para ter que acordar 4 horas da manhã no outro dia para ir para o meu trabalho, né? Eu trabalhava meio período. E eu pegava o ônibus para ir para Brasília depois do meu trabalho, 11 horas da manhã, e mal conseguia comer, né? Era muito corrido, eu fiz isso durante um ano. E quando eu voltava do ônibus para minha cidade, eu, mesmo cansado, sentado ali no ônibus, eu lia muito, revia o conteúdo, porque eu queria ser aprovado logo, porque eu já não aguentava mais ficar nesse vai e vem de ônibus, fora que eu gastava todo o meu dinheiro nessas viagens. E eu me lembro de algumas pessoas dizerem para mim, e não foi só uma vez, né, eu ali lendo na minha paz, na minha tranquilidade, no meu espaço, e essas pessoas me afrontarem, dizerem para mim assim, desse jeito, gente, quem lê demais fica louco. Gente, é só no Brasil, né, pra gente ouvir esse tipo de coisa. A própria maquiagem traz essa noção do simulacro, né? Sabe aquela coisa? Você encontra lá a pessoa na balada, a pessoa tá toda maquiada. A fotografia, que é o que eu tô trazendo aqui, que é o que eu quero desconstruir para vocês, mas eu vou dar alguns outros exemplos antes de chegar na fotografia para vocês entenderem. Vocês podem pensar isso, gente, na relação da comida, a própria ideia de comida. Quando você vai compra um biscoito de morango, aquilo ali não é morango, né? Mesmo que tenha pedaços, tem alguns que são mais realísticos, né? Mas a própria indústria de produtos, né, impõe pra gente essas mentiras. A ideia de mostarda, a gente tem a noção de mostarda industrializada, né, mas nem só isso, você pensa no morango, qualquer outra fruta, você compra o biscoito lá, não é a fruta, gente. Aquilo ali é um composto industrializado ali, é uma cópia de algo que se refere à realidade, mas não é a realidade. E a gente acaba internalizando na nossa cabeça que aquilo é real. E chega a comer, né, com... Eu tenho um biscoito que eu compro, que eu gosto muito, de chocolate branco com cereja. Mas ele é mais realístico, porque cada vez que eu dou uma mordida nele, realmente vem uns pedaços bem grandes de chocolate branco dentro do biscoito. E tem realmente cereja dentro do biscoito, mas cereja seca. Mas mesmo assim, né, não é aquela coisa tão industrializada do biscoito ali que você come o biscoito, né, e o biscoito só tem o gosto artificial da coisa.
Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, inclusive eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Comprei chuchu pensando que era cereja. E eu falo sobre isso, eu acreditei a minha vida inteira que aquela cereja da padaria do bolo que a gente compra, ela era cereja de verdade. Mas eu comia, né, até brincava, acho que com a minha família, os meus amigos na época, ela era cereja de pobre, né? Mas na verdade aquilo nunca foi cereja. Em muitos casos aquilo ali é chuchu cozido e eles colocam corante para que aquilo seja vendido como cereja, até por uma questão de preço. Em alguns países financeiramente não faria sentido colocar a cereja em caldo daquele jeito, seria muito caro. Então, quando a primeira vez que eu fui para... Isso ficou tão escrachado para mim, a primeira vez que eu fui para Portugal, eu vi cereja verde no mercado. Aí eu, meu Deus, cereja verde, vou comprar, deve ser uma delícia. E na verdade não era cereja que não estava madura e estava ali em calda, né? Aquilo ali era chuchu. Então, qual a implicação disso para a nossa vida? As coisas inventadas, pessoal, elas passam a ditar mais em nossa vida do que as coisas reais e a gente não percebe isso. E a gente dá o poder, tem relações de poder aí, a gente legitima essas relações sem perceber. Outro exemplo aqui é o Google Earth. Eu tenho até uma situação interessante para contar para vocês sobre isso. Toda vez que eu me mudo para algum outro lugar, quando eu chego no lugar, geralmente eu não tenho internet no meu celular, então eu fico meio perdido para encontrar os lugares, a academia, por exemplo, ou saber onde eu estou. E uma estratégia que eu uso muito interessante, que tem a ver com essa coisa do simulacro, né, de uma cópia de algo da realidade, é o Google Earth. Né? Então antes eu entro no Google Earth no meu computador e eu tento simular a caminhada da minha casa até a academia. E eu faço isso, gente, é muito engraçado, isso que parece jogo de videogame. Eu faço isso 5, 6 vezes e até eu memorizar o caminho. E depois eu vou e testo na realidade. Eu já fiz isso tantas vezes, eu já até me perdi desse jeito. Mas aqui onde eu estou, na Serve Belgrado, eu descobri o caminho da minha academia dessa maneira. Eu simulei ali umas 8 vezes pelo Google o caminho, né, como se eu tivesse mesmo percorrendo, dando um clique na tela e aí a tela abria um novo caminho e a direção e tal. E depois eu consegui chegar ao lugar sem ter celular. Né? Olha que interessante, isso é muito legal. Um outro exemplo aí, eu vou chegando na discussão aqui do vídeo. Você decide ir para algum lugar, para Tailândia, por exemplo, aí você vê aquelas praias com aquelas fotos maravilhosas. E quando você chega lá, viaja para Tailândia, são pouquíssimas praias que são como aquelas das fotos e que não tenham sujeira ou que não tenham tantos turistas. E aí as suas fotos do Instagram lá, elas ficam completamente diferentes das fotos do pacote de viagem que você comprou, daquelas fotos vendidas na internet. Mas qual que é o problema disso, galera? A gente começa a acreditar, olhando para essas coisas, que o problema está na realidade. Inclusive, alguns cientistas apontam que a nossa relação com a imagem, aí, com o Photoshop, com a internet, com o Instagram, né, porque os simulacros agora eles estão acessíveis, e aí eu entro na discussão aqui propriamente do vídeo, para todo mundo. Quando eu penso lá na década de 90, isso era vendido para a gente a respeito das celebridades. Elas tinham lá o seu espaço nos seus simulacros e todo mundo engolia aquilo goela abaixo muito facilmente. Com a internet, com as mídias sociais, com toda essa mudança que ocorreu, acredito, nos últimos 10 anos, 10, 12 anos para cá, as celebridades perderam o espaço. Até porque o preço de uma câmera, né, a possibilidade de alguém fazer uma foto, um vídeo tão perfeito como, né, o de uma celebridade, isso ficou acessível para todo mundo. Então essas coisas começaram a ser desconstruídas. A celebridade perdeu ali o lugar dela. E ela teve inclusive que migrar para o espaço da realidade. Aí você vê Luana Piovani, por exemplo, com um canal no YouTube, né, mostrando a realidade como ela é. E aí as pessoas vêm com esse discurso, não, mas é porque eu quero mostrar a realidade. Não, na verdade você saiu do seu patamar ali de simulacro. E para você se manutencionar hoje com as relações, você tem que ser de verdade, né? Ou aparentar ser de verdade, porque a gente, né,
ainda continua, a gente gosta de um simulacro, porque ele sempre vai ter uma influência maior. Por exemplo, quando eu gravo aqui um vídeo no meu canal, eu ganho mais likes, obviamente, quando eu gravo com a minha lente boa, que é essa lente. Quando eu gravo com o meu celular, que não é tão bom, a imagem não fica tão boa, não ganho tanto like. Mas esses espaços entre a realidade, né, eles são uma permuta aí, hoje, a respeito disso. Com a mesma coisa a gente pode pensar com o discurso, né? O valor do discurso, do que é dito. Por exemplo, o meu canal aqui é pequeno, mas quando eu tiver, se eu tiver uns 200 mil inscritos aí, 1 milhão, o que eu falar, independente de, né, eu vou continuar, acredito, no meu discurso, mas obviamente ele vai ter muito mais valor. Né? E obviamente eu vou ter mais dinheiro, o meu público vai começar a querer também que os vídeos sejam mais elaborados, até porque esse é um mecanismo para que eu cresça, né, que a imagem fique um pouco melhor e tudo isso. Isso também é uma relação com o simulacro. As pessoas na sociedade, isso tem a ver com poder e manipulação. Por elas não estarem dentro do simulacro, é uma projeção de algo que não é real, elas começam a acreditar que aquilo é verdade, e aí elas começam a olhar para a realidade delas e ver um problema na realidade delas. É o que eu disse aqui para vocês. Eu comecei a pensar sobre essas coisas depois que eu conheci um grupo de modelos brasileiros e de várias outras nacionalidades. Eu até fiz alguns trabalhos lá na época na Tailândia, inclusive com cinema. Eu contei aqui no canal para vocês da indústria de Bollywood. Tem muita gente que trabalha ali indiano na Tailândia com cinema. E eu trabalhei lá algumas vezes. E tem uma certa... Eu vejo isso, gente, até uma crítica que eu faço a essas pessoas. Elas querem manutencionar esses simulacros, modelos, né? E eles às vezes até se iludem, porque eles se colocam dentro desse simulacro. Mas eles se colocam dentro desse simulacro como se aquilo fosse verdade. E até uma rixa entre eles, até as pessoas que não estejam ali, né? Isso acontece também na sociedade. Você não é modelo, você nem se sente no direito de colocar no seu Instagram uma foto parecida com o modelo, né? E você pode parecer um modelo, qualquer um, porque é uma questão de um ângulo, a realidade, gente. Eu, por exemplo, não pareço absolutamente nada com as minhas fotos, muito menos na realidade com as imagens. Isso daqui é um ângulo, imagem, luz, né? Eu estou pegando aqui gravando com uma certa luz numa certa posição. Se eu viro a cabeça para cá um pouquinho, muda tudo. Então a realidade não é tão, né, palpável. É claro que eu vou pegar o melhor ângulo, eu vou tentar pegar a melhor luz. Eu vejo uma crítica, né, desses modelos. Eu lembro que alguns comentavam assim, às vezes alguém pegava um trabalho, né, porque tem os castings lá. Tem os castings, a pessoa é um grupo de modelos, de pessoas que vão ali, eles vão ali para um pré-ensaio e para a marca tentar, né, selecionar alguém. E às vezes algumas pessoas aparecem ali não são modelos profissionais. E aí tem uma rixa entre eles, não sei quem é ator, nem é modelo, né? Mas na verdade eles mesmos que criaram esse padrão do que é ser modelo. Eles que escolheram isso, porque na verdade qualquer um pode ser modelo. Porque na verdade a grande maioria das pessoas consegue um bom ângulo e uma boa foto, gente. É só ter uma boa lente, né? Então, sabe aquela coisa, você encontra ali no Tinder a pessoa e quando você vai ver a pessoa não tem nada a ver com a foto, mas às vezes tem gente também, é tudo uma questão de produção da imagem, de uma boa produção da imagem. Se você aproxima demais, você consegue um maior ângulo, às vezes você é menor, você consegue parecer alto. Exemplo disso aí são celebridades que são muito baixas, por exemplo, Tom Cruise. Ele foi um padrão ali de beleza durante muito tempo e talvez ainda seja, e ele é extremamente baixo, né? Então, essas coisas são impostas pra gente e a gente coloca isso na cabeça. É claro que visualmente eu acho que existe, né, um certo padrão, apesar dele ser criado, né? Essa tentativa aí. Mas eu acho que você pode sim se impor com a sua imagem. A grande verdade é que a maioria das pessoas, galera, não era modelo, né? E no mercado mesmo da moda, elas não faziam sucesso e elas estavam ali, muito crítico falando isso, mas é a pura verdade. Elas então estavam ali nessa construção do simulacro ali, né, para aquela realidade muito exótica. Então, para eles ali, né, de um país muito exótico, qualquer um ali é considerado, né, dentro desses padrões.
A mesma coisa a gente pode pensar quando a gente sai de um país para o outro e a gente nesse outro país tem um valor melhor, porque a gente ali é novidade, é diferente do grupo social. Mas voltando para a história dessas pessoas, muitos ali faziam sucesso ali, mas no mundo da moda mesmo, Milão, Itália, Paris, Nova York, essas coisas, eles não tinham trabalho, inclusive porque quem trabalha ali na Tailândia, nesses lugares assim, isso não é reconhecido nem valorizado. É como se não fosse mesmo, olha aí a ideia do simulacro de novo, é como se não fosse bom o suficiente, entendeu? Essa ideia da beleza está muito ligada a isso e a gente incorpora inclusive com vários procedimentos estéticos hoje no Brasil essa ideia do simulacro e dá para se aproximar cada vez mais, né, de uma coisa que pareça real, embora seja tudo ali montagem, né? Só que uma montagem na realidade. Gente, já tem até o pessoal colocando tinta, Photoshop na cara mesmo, maquiagem definitiva, né? Vejo um certo problema nisso. Eu não acho que você deve descaracterizar, né? Eu acho que você pode mudar alguma coisa, mas descaracterizar completamente a sua essência visual ali, eu acho um, um problema, né? Porque você começa a acreditar, e a sociedade, em uma verdade que realmente não é verdade. Só que elas todas são manutencionadas por poder, gente. Então, mesmo que você compre uma câmera, mesmo que você tenha trabalhado na Tailândia como modelo, mesmo qualquer coisa, você só vai ter um valor ali mesmo, o seu discurso só vai ter um valor, a sua imagem, o seu simulacro construído, se você tiver poder, né? Se você tiver sucesso. E as relações de controle social e de poder hoje estão em outra estrutura, muito diferente do que a gente conhece. Eu vou trazer isso em outro vídeo, vai ser o tema do próximo vídeo, inclusive, que é essa coisa do sinótipo, do panótipo e do sinótipo. E aí eu vou entrar em uma outra discussão relacionada a controle social. Né? A gente, com a tecnologia, mas só para resumir, com a tecnologia, né, do século XVIII para frente, depois do Iluminismo, por aí vai, a sociedade teve grandes transformações em vários níveis, blá blá blá, todo mundo sabe disso. Ok. Mas teve uma questão de uma arquitetura, numa época prisional, que é o panótipo, eu vou explicar isso para vocês no outro vídeo, que ela pode ser comparada a gente pode fazer uma leitura disso até hoje, mesmo que hoje a gente esteja numa outra relação a respeito do controle e do poder, da vigilância, né? E é uma coisa muito complexa, eu vou entrar em detalhes no outro vídeo. Mas a gente chegou num nível em que, se no modelo do panótipo a gente tinha, por exemplo, poucos controlando muitos, né, nesse modelo prisional de arquitetura, hoje a gente tem o contrário, uma ideia de sinótipo, né, e o poder está relacionado a isso, que são as massas controlando poucos. Isso tem tudo a ver com o like, com a curtida, com essa relação aí com o público, com a internet. É uma coisa muito legal da gente pensar. Né? Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você, que isso traga alguma reflexão. Essa que é a minha intenção aqui no canal, galera. E um abraço a todos, se inscrevam no canal, dê uma curtida aí, me ajudem, promovam o meu canal,